Olá, essa é a minha terceira abordagem sobre a administração pública. Nas aulas passadas, eu tratei da administração pública concentrada e semi-concentrada. Na aula de hoje, eu vou tratar da administração pública desconcentrada. Vou mostrar para você qual é a diferença dessa forma de administrar no setor público das duas formas anteriores. Mas antes de iniciar a minha abordagem, eu peço para que você se inscreva no canal, dê um like nas nossas aulas, me ajude a compartilhar conhecimento. Vamos à aula de hoje. Administração pública desconcentrada. No que consiste essa modalidade de administrar? Eu falei na aula passada, ou nas aulas passadas, que a figura do rei concentrava todos os poderes em suas mãos. Ele era ao mesmo tempo julgador, administrador e legislador. Com o tempo, essas três modalidades de poderes foram então entregues a agentes públicos diversos. E tomando por referência o governo do Estado, ou a esfera estadual de governo, eu disse que a função judicante era exercida pelo presidente do Tribunal de Justiça, a função executiva pelo governador e a função legislativa pelo presidente do órgão legislativo estadual. Muito bem. Ocorre que esses agentes públicos não trabalham sozinhos. Eles precisam de auxiliares. E são esses auxiliares que colaboram no exercício das suas funções. O efeito da concorrência desses auxiliares é que o poder que antes estava concentrado nas mãos desses três agentes públicos se desconcentra e, indo na direção da base da pirâmide, constitui vários centros de competência. Então, nessa configuração, diferentemente das duas outras, eu tenho diversos centros de competências, cada um deles exercidos por uma pluralidade de agentes públicos. Essa desconcentração, porém, ela não se faz de forma descontrolada, a esmo, sem forma. Ela tem um formato, e o formato é de uma pirâmide, em que, no ápice da pirâmide, se encontra o cabeça dos agentes públicos, no caso aí, o chefe dos poderes. E ao longo da pirâmide, na medida em que se desce para a sua parte operacional, nós vamos encontrando uma pluralidade de agentes públicos que, conforme disse, ajudam a autoridade máxima de cada poder a exercitarem as suas competências. Muito bem, então eu vou passar em revista rapidamente aqui como é que isso se apresenta na prática. Tomando por referência o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, eu tenho aí a figura do presidente, do seu presidente, que está destacado nesse círculo em azul. Veja que ao seu redor existem diversos outros centros de competência, que, conforme eu disse, ou são conduzidos por uma pluralidade de agentes públicos. A mesma coisa acontece na Assembleia Legislativa, em que o seu presidente possui diversos colaboradores que o auxilia na condução dos trabalhos legislativos. Por fim, no Poder Executivo não é diferente. Nós temos como figura central o governador do Estado, que é auxiliado pelos seus secretários. Só que essa configuração não se limitou a cada compartimento de poder. Ela foi além e alcançou também os outros dois compartimentos que fiscalizam esses três atores. Quem são esses compartimentos? O Ministério Público do Estado e o Tribunal de Contas Estadual. Então, cada um deles, na pessoa de seus respectivos presidentes ou comandantes, como queiram, possuem também uma pluralidade de agentes responsáveis. No caso do Tribunal de Contas do Estado, você vê aí o presidente do tribunal sendo ladeado por diversas outras autoridades, agentes públicos
que, em conjunto, colaboram com ele no exercício da função de fiscalizar e julgar as contas públicas. No contexto do Ministério Público, eu estou tomando aqui por referência o Ministério Público do Estado do Maranhão, eu tenho também a figura do Procurador-Geral, sendo auxiliado por diversos outros agentes públicos na sua função de fiscalizar a legalidade da lei. Então, para finalizar, essa administração pública desconcentrada se apresenta dessa forma. Conforme disse, a desconcentração não ocorre de forma caótica, ela acontece de forma ordenada. Você tem a figura central e você tem algumas figuras periféricas, mas todas elas partindo do centro de competência maior, formando uma pirâmide. Em conjunto, todos esses centros de competências gerenciam bens, interesses e serviços públicos, cada um deles dentro das suas respectivas competências. É o que eu tinha na aula de hoje. Espero que você tenha gostado dessas aulas. Te convido já a participar da nossa próxima aula, nossa quarta e última aula, em que eu vou tratar da administração pública centralizada e descentralizada. Muito obrigado, um forte abraço.